que é tão comum o ganho de peso durante o uso das medicações psiquiátricas? Muitas pessoas pensam que o mecanismo de ganho de peso com o uso de remédios psiquiátricos é exclusivamente porque a pessoa passa a comer mais. Mas não é apenas isso. Um dos efeitos colaterais possíveis e comum dos remédios psiquiátricos, e na verdade de vários deles, é provocar disfunções metabólicas que podem estar relacionados à resistência à insulina, ou seja, elevar diretamente os níveis de insulina, e isso pode provocar uma resistência à insulina, e a resistência à insulina ela vai levar ao ganho de peso. E a própria resistência à insulina, ela leva também ao aumento do nosso apetite. Esse é o mecanismo que acaba acontecendo com o uso dessas medicações. Se eu prescrever um remédio que vai ter esse efeito e dizer para a pessoa que ela precisa comer pouco para conseguir manter o seu peso, é muito difícil que ela consiga. Ela vai comer mais, com certeza, porque fisiologicamente ela vai estar sendo levada a isso por efeito direto dos remédios. E vários remédios psiquiátricos podem ter esse efeito. Alguns podem ter um efeito maior a elevar a insulina, outros têm um efeito menos direto. Os que parecem ter mais efeitos sobre a nossa insulina e, consequentemente, ao metabolismo da glicose de uma forma adequada são os antipsicóticos, como a olanzapina, a quetiapina, a latuda, a risperidona, que são remédios muito utilizados na prática clínica, principalmente nas condições psiquiátricas. Mas os próprios antidepressivos, que são de longe os remédios mais utilizados na psiquiatria, também são capazes de ter esse efeito. O próprio tratamento medicamentoso vai provocar em quem não tem ou piorar quem já tem uma disfunção metabólica, ou seja, uma resistência à insulina, que muitas vezes pode ser agravada ou pode ser piorada. E, como consequência, teremos o ganho de peso. E não é pouco frequente a gente ver pacientes em tratamentos crônicos que, dependendo do tipo de remédio, de combinações de remédio que usam, eles acabam ganhando 20, 30 quilos, que é um efeito colateral muito complicado com o uso dessas medicações. E então, vocês podem me perguntar, qual é a solução? Tirar o remédio? Não, pessoal, não é tirar o remédio. Eu sou Carla Lorena, médica, eu fui diagnosticada com autismo, TDAH e bipolaridade e eu faço uso de medicação controlada, o lítio. Cheguei a usar por muito tempo a quetiapina, que foi realmente o que acabou me provocando um ganho de peso maior, mas hoje eu consegui encontrar a minha estabilização com o lítio e o que eu posso dizer para todos os pacientes psiquiátricos, não parem os seus remédios. O ganho de peso é um efeito colateral? Sim, mas é possível fazer o controle também. E não podemos abrir mão da nossa atividade física. Hoje nós temos também medicações como os análogos do GLP-1 que podem ser associados aos tratamentos, porém é necessário que nós tenhamos consciência que, por fazermos uso de uma medicação controlada que pode levar a uma tendência a uma disfunção metabólica, nós não podemos nos alimentar que nem as outras pessoas para nos auxiliar nesse equilíbrio metabólico. E nós temos hoje também terapêuticas como dietas low carb, dietas cetogênicas que ajudam a controlar a questão da resistência à insulina, pois nós acabamos reduzindo de uma forma maior o consumo dos carboidratos. Muitas vezes, pessoal, a falta da nossa estabilidade pode também ser uma consequência do nosso próprio tratamento. Se nós não corrigirmos essas disfunções metabólicas que podem ser avaliadas por exames laboratoriais convencionais, nós não vamos conseguir a nossa estabilização apenas com o tratamento medicamentoso, porque esse tratamento medicamentoso pode nos trazer disfunções metabólicas a longo prazo. E quanto mais disfunções metabólicas, menos saúde mental equilibrada nós temos. Então, eu sei que é difícil, eu também passo por essa dificuldade, mas hoje nós temos alternativas e possibilidades para auxiliar no nosso tratamento e, consequentemente, também nos ajudar no controle do peso. E, acima de tudo, ter uma saúde metabólica equilibrada, porque não é apenas peso na balança, mas sim marcadores que a gente já consegue avaliar nos nossos exames de sangue, como insulina, não apenas hemoglobina glicada e glicemia em jejum. A insulina já nos fornece alterações metabólicas iniciais, homocisteína, que pode também ser outro marcador alterado de uma forma muito precoce, e assim como fazer uma avaliação bioquímica completa, porque através dessa avaliação bioquímica nós vamos conseguir entender o que está acontecendo com o nosso corpo de forma integral.
problema não são apenas as medicações, mas sim a pessoa que está fazendo uso dessa medicação. Se você é uma pessoa que tem uma tendência a ter disfunções metabólicas, como eu, nós não podemos nos dar ao luxo de agir como as outras pessoas. Então, necessitamos ter um equilíbrio a nível de alimentação, prática de atividade física e os análogos do GLP-1 também são alternativas que podem ser utilizados auxiliando o nosso tratamento e, consequentemente, com uma saúde metabólica, nós temos uma saúde mental mais equilibrada, uma saúde intestinal e hormonal em equilíbrio. Além disso, não esqueçam de cuidar do intestino. Um intestino desregulado é automaticamente um corpo que não consegue emagrecer. E muitas vezes não é apenas a medicação, mas sim uma desbiose, uma desregulação intestinal que já caminha com você há mais tempo, que foi apenas agravada pelo uso da medicação. Então não deixe de acompanhar a sua saúde de forma integral. Eixo, intestino, cérebro e hormônios. E, consequentemente, a gente consegue ter um equilíbrio metabólico e, consequentemente, a nossa saúde mental consegue ficar equilibrada.